Olá pessoal, boa noite. Então vamos finalizar a nossa parte de teorias, né? Nós falamos ontem sobre a teoria científica, hoje nós vamos falar sobre a teoria clássica, que é a teoria de Fayol, né? Então, para nós não nos alongarmos muito nesse vídeo, nós vamos nos centralizar bem na aula, tá? Então, a teoria de Fayol é baseada, né, na parte mais administrativa mesmo. Então, lembrando aí da parte histórica que Henri Fayol foi um engenheiro francês, ele tinha como um dos principais objetivos dentro da sua teoria desenvolver, né, um ensino que fosse organizado com um objetivo de formar administradores. Para Fayol, o importante era que a parte administrativa ela fosse muito bem organizada, porque para ele, tendo uma parte administrativa muito bem organizada, ele conseguiria ter um reflexo dos serviços que seriam prestados. Então, para ele, o serviço ele deveria ser distribuído por setores, de forma que ele não se preocupava com os outros componentes da equipe, com a parte operária, como diz aqui, com o trabalhador, com a parte mais braçal. Então, ele não se preocupava muito com essa parte, ele se preocupava com aqueles que estavam gerenciando determinado grupo. Então, ele conseguiu, dentro da sua teoria, desenvolveu a questão de departamentalizar, ou seja, dividir por setores, por departamentos, cada tipo de serviço. Então, foi aí que surgiu, né, o que nós vemos hoje, na parte da indústria, o setor da montagem, linha de produção, e assim vai a questão dos setores administrativos, né? Ele vai fazer a sua distribuição a partir desses departamentos, de ter essas divisões dentro das empresas. Para ele, tendo esse tipo de organização, ficava mais fácil de coordenar o trabalho. Então, essa é a teoria clássica. A teoria clássica é aquela que ela não se preocupa como a teoria científica, que a teoria científica ela se preocupava com manuais, todos os trabalhadores fazendo os serviços da mesma maneira, utilizando a ferramenta corretamente. Então, dentro da teoria científica, o Taylor, né, ele tinha essa preocupação de que, dependendo de como o colaborador estava desenvolvendo o seu serviço, isso iria refletir nos ganhos posteriores. Querendo ou não, dependendo do tipo de serviço, é o que vai acontecer. Mas para Fayol, isso não fazia diferença. O que fazia a diferença era que aquela pessoa que estava gerindo aquela equipe, que estava coordenando aquela equipe, conseguisse trabalhar os membros de forma que pudesse refletir positivamente no serviço. O que, claro, é algo que a gente vê que é relativo, né? Não tem como ser 100%, porque cada funcionário tem a sua capacidade, cada funcionário tem as suas qualidades e os seus defeitos, mas dentro da teoria de Fayol, quem vai responder pelos benefícios ou malefícios de determinada equipe é justamente quem está coordenando, quem está gerenciando essa equipe. Então, para Fayol, a divisão do trabalho foi feita a partir de departamentos, tá? Não se preocupava muito com a parte braçal, com os outros componentes, né, que estavam abaixo ali da hierarquia. Ele se preocupava com quem estava acima, até porque dentro desse entendimento que ele percebia. É aquilo que vocês até ouvem falar às vezes nas frases, né? Que a equipe, ela reflete o líder. Então, isso pode ser positivo ou não, dependendo da situação ou do setor que essa pessoa esteja trabalhando. Mas para Fayol era o que interessava. Então, a cobrança, quando ele chegava, no caso do empregador, quando ele chegava a cobrar, não cobraria de funcionários, né, dos outros componentes. Ele cobraria de quem estava gerenciando aquela equipe, que não observou antes, que não melhorou o serviço, que não procurou meios. Então, para Fayol, é dessa maneira que funciona. Que é importante, a gente, querendo ou não, aplica também essa teoria dentro da parte do hospital, da
parte administrativa hospitalar, porque manter a questão de hierarquização a gente vai ver esses princípios e os benefícios que essa teoria ela pode trazer. Então, vamos lá para os princípios dessa teoria de Fayol. Primeiro princípio, divisão do trabalho. Quando o Fayol ele começou a dividir por departamentos, hoje chamados de setores, né? O que ele fez? Ele começou a dividir o trabalho. Um setor fica responsável pela montagem, outro setor fica responsável pela parte burocrática, e assim ele foi dividindo os serviços, querendo ou não dividir o trabalho, porque imagina que tudo ficasse centralizado só num local. Administração, a parte braçal, a parte mais mecânica, a parte mais tecnológica. Então, quando ele dividiu os setores, querendo ou não, também ele dividiu o trabalho, de forma que foi possível ter essa visão e cada um pudesse se organizar de acordo com o trabalho a ser desenvolvido. Então, é um princípio, é uma fundamentação até benéfica para o empregador, para a empresa e para as equipes que trabalham nela. Outro princípio interessante é a autoridade e responsabilidade, né? Então, quando ele coloca uma pessoa para gerenciar, para ser um líder dentro de determinada equipe, essa pessoa também ela automaticamente já recebe uma responsabilidade por um grupo de pessoas, que ela vai responder por esse grupo de pessoas, né, seja positivo ou negativamente, e também é uma autoridade ali, de forma que vai levar a disciplina, né, disciplina dela mesma, de conseguir, porque para cobrar precisa também fazer, né? Então, se eu desejo como profissional cobrar que o meu subordinado, alguém que trabalha comigo, que faz parte da minha equipe, que ele chegue no horário, então eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo, a chegar nesse horário, a fazer as coisas certas. Então, a questão de responsabilidade e autoridade traz consigo um outro princípio, que é ter disciplina no serviço e, consequentemente, instruir a sua equipe a ser uma equipe disciplinada quanto a horário, procedimentos e tudo que vai refletir beneficamente para esse serviço. Outro princípio bem importante é a unidade de comando, né? Ou seja, ter uma unidade em que todos possam buscar ajuda. Ou seja, se eu tenho um líder, se eu tenho alguém responsável, eu posso ir até ele e tirar minhas dúvidas e meus questionamentos. Eu não faço as coisas por mim mesmo. E às vezes não, na maioria das vezes isso é essencial. Isso eu posso refletir para vocês aí, mostrar um pouquinho na prática. Porque você, como técnico de enfermagem, e assim como enfermeiro, nem sempre nós vamos saber tudo. Então, às vezes, quando você tem dúvidas de algum procedimento, né, ou até mesmo da parte mais administrativa e burocrática, até quanto ao seu próprio serviço, você tem alguém, né, você tem uma unidade, você tem um local a recorrer, de forma que você pode ter ajuda, que esse é o certo, justamente porque se você não for um funcionário bem informado, um funcionário que consegue fazer o seu trabalho com destreza, vai refletir negativamente nessa equipe. Então, ter essa unidade de comando, ter alguém responsável por conseguir fazer essas atualizações, para conseguir comandar essa equipe e fazer com que ela encontre o seu lugar e consiga fluir os seus procedimentos, o seu trabalho, é importante também. Um outro princípio dentro dessa teoria é a unidade de direção. Então, quando a gente fala de unidade de direção, a gente já está falando da parte hierárquica, né, da equipe. Então, vocês, lá no final do slide, vocês vão ver um organograma que eu coloquei lá, que tem os componentes, tem uma hierarquização que começa desde lá da direção, ou antes disso, até chegar aos funcionários, né? Então, a questão da unidade de direção é justamente para todos saberem que abaixo de cada um existe alguém superior e que irá responder a essa pessoa. E isso é importante, até para organizar, porque imagina que eu tivesse só uma unidade de direção, eu não tivesse divisão de comandos, eu ia ter um serviço muito lotado,
o diretor, o dono desse local, ele ia ter uma sobrecarga muito maior de trabalho, se preocupar com coisas que afetariam o seu próprio desempenho de crescimento da empresa ou dos departamentos. Então, quando ele consegue fazer essa divisão, ele consequentemente tira também uma sobrecarga excessiva dessa direção, enquanto que ela já se preocupa com outras coisas. Quando determinado problema chega à direção, aí nós sabemos que foi uma bola de neve que começou lá embaixo, foi rolando, e se chegou na direção é porque o problema é sério e ninguém resolveu, coisa que, dependendo da situação, era para ter sido feita. Então, dentro da teoria e dos princípios de Fayol, da teoria clássica, deve-se ter uma unidade de direção. Um outro princípio é a subordinação dos interesses individuais ou gerais, né? Ou seja, como eu falei, existe uma hierarquia dentro dessa teoria clássica, e dentro dessa hierarquia, claro que vai ter que haver uma subordinação dos funcionários, né? De todos ali. E essa subordinação, ela deve estar sujeita aos meus interesses individuais ou mesmo gerais. No nosso caso, quando nós nos subordinamos a alguém ou a alguém superior a nós, é porque nós buscamos o interesse geral, que seriam dos nossos clientes e da nossa equipe, e o individual nosso, que geralmente está voltado para até o próximo princípio, né, que é remuneração, nos sentirmos bem com o nosso serviço realizado, né? Então, essa subordinação dentro da teoria de Fayol, ela também entra porque faz parte da hierarquia. Não tem como existir uma hierarquia se não houver pessoas subordinadas, né? Que são subordinadas, que se colocam à disposição, né, de realizar os seus procedimentos, de obedecer aos comandos que são passados. Então, um outro princípio bem interessante aí é a centralização. Quando ele fala aqui de centralização, ele está falando da parte de eu tenho um setor. Eu vou logo dar o exemplo para vocês, para a gente não se alongar muito. Por exemplo, todo hospital, falando da parte hospitalar, todo hospital ele tem o CME, Centro de Material Estéreo. Então, esse centro de material estéreo é um local onde nós levamos o material ou qualquer material para ser esterilizado, gaze, pinça, borrachas para aspiração, os materiais que são possíveis passar pelo processo de esterilização, eles vão para o centro de material estéreo. Consequentemente, todos os outros setores, todas as outras clínicas do hospital que precisam ter acesso a um material estéreo, eles chegam até a central de material estéreo. Por isso que ele fala de centralização. Estou dando exemplo só de um setor. Então, eu podia ter em cada setor uma central de material estéreo? Podia, mas o custo ia ser maior, o trabalho também, ia demandar mais pessoas e às vezes até poderia faltar. Então, quando ele centraliza, ele abate um monte de coisa. Questão de custos, tanto de recursos humanos quanto de equipamentos que são extremamente caros, de forma que a gente tem um setor para resolver cada situação. E todos, quando ele fala de centralização, significa que todos os outros setores, quando eles precisam de algo, de determinado setor, eles irão até lá. Um outro exemplo que a gente pode estar dando para vocês, que vocês estão vendo na mídia aí constantemente. A UTI do hospital está superlotado, né? A UTI, ela é um setor, né? Ela é uma unidade dentro do ambiente hospitalar. Está dentro de um hospital enorme, mas é apenas uma unidade lá dentro. Ou seja, eu tenho dentro desse hospital, a gente vai ver posteriormente essas divisões estruturais, mas dentro do hospital a gente tem clínica médica, clínica cirúrgica, clínica ortopédica, setor de urgência e emergência. Então, quem já entrou no hospital sabe que para internação existe clínicas diferentes. Só que quando o paciente ele se encontra extremamente grave, qual é a unidade, qual é o setor que ele vai? Para a UTI.
E o hospital todo, ele sempre vai ter somente uma UTI. 2 quando é maternidade, que aí tem uma UTI neonatal e uma UTI adulto, que é para mãe, né? Então, a gente tem aí, né, essa particularidade. Mas, no geral, a gente tem uma UTI. E todas as outras clínicas que têm pacientes que precisam de uma UTI, elas vão se dirigir a um único setor, que é esse, a unidade de terapia intensiva. Então, quando ele fala de centralização, ele está falando disso. Não é que todos os serviços vão ser realizados somente no lugar, é que todos os outros setores, cada um com a sua função, quando precisar de uma função de outro setor, eles todos irão recorrer a esse, tá? Então, isso é um princípio da teoria de Fayol, de certa forma, de bom reflexo financeiro quando é muito bem estruturado, tá? Também de recursos humanos. Questão 9. Cadeia escalar, né? Quando ele fala de uma cadeia escalar, é conseguir, dentro dessa divisão de departamentos que ele fez, conseguir dividir os serviços. Se eu tenho, aí a gente volta lá para o setor da UTI, ou de qualquer outra clínica que vocês queiram imaginar. Então, a gente tem, dentro desse setor, eu tenho um médico, eu tenho um enfermeiro, tenho técnico de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, equipe multidisciplinar, tenho a equipe de limpeza, e aí, nessa situação, eu tenho várias pessoas, cada um com seu serviço, né? De forma que eu consigo ir para o próximo princípio, que é a ordem, né? Um lugar em cada coisa e uma coisa para cada lugar. Justamente porque dentro desse setor eu consegui dividir serviços, eu consegui dividir o que vai ser feito nesse setor, tá? Então, consequentemente, eu vou conseguir, se eu consigo dividir esse serviço, eu vou conseguir organizar melhor. Se eu não tenho ordem, sempre vai servir para toda e qualquer teoria. Não existe uma administração de qualidade se não existe ordem, tá? Se não existe organização. Então, isso vai desde armazenar, guardar os nossos materiais, agulhas, seringas no lugar correto, até a administração dos horários corretos dos medicamentos. Então, a organização, ela faz parte, independente da teoria que você utilizar ou ver sendo utilizada. Se não houver organização, não vai haver qualidade. Outro princípio em relação à teoria de Fayol é a equidade. A equidade é conseguir dividir o serviço sem ocasionar sobrecarga a ninguém, né? Não é que os serviços sejam iguais, significa que o nível de trabalho é igual. Então, nem sempre, claro, meu serviço vai ser igual ao do colega, porque o meu paciente tem um problema, o dele tem outro. Porém, o nível de trabalho que essas duas pessoas irão passar, ele deve se assemelhar, porque se eu tenho um paciente que é mais grave, o ideal é que o meu colega que ficou com 2, os pacientes que eles estejam não sejam tão graves quanto o meu, porque o meu está grave, então eu vou ter um trabalho semelhante ao de 2 pacientes. Então, quando ele fala de equidade, é dividir o trabalho de forma que nenhum dos dois tenham sobrecarga, e não que os meus serviços serão iguais, ok? Estabilidade do pessoal. Então, a estabilidade do pessoal é conseguir manter uma equipe estável, uma equipe que consiga trabalhar em conjunto. Porém, em relação a essa estabilidade, diferente da teoria de Taylor, em que ele dizia que ele tinha que treinar alguém, constantemente treinava, e essa pessoa ia aprender muito bem o seu serviço. Nessa teoria, se isso acontecer somente com uma pessoa, vai ter uma falha, porque em algum momento essa pessoa pode faltar. Se essa pessoa faltar, vai prejudicar, no nosso caso, o plantão daquele dia ou daquela noite inteira. Então, quando ele fala de estabilidade, eu ter várias pessoas que conseguem executar o seu trabalho e não entendem somente a sua função, conseguem compreender que o serviço dela está baseado no serviço do outro e que cada um executando o seu serviço com qualidade, no final vai resultar em benefícios tanto para a equipe quanto para eles mesmos. Então, estabilizar o pessoal é fazer com que todos eles trabalhem, aí vai até para 13ª e 14º princípio, trabalhem em equipe, né, e consigam, porque à medida que eu fico mudando, fazendo uma rotatividade muito grande, né, de funcionários,
trazendo de outros setores, eu corro o risco de mudar uma rotina. Porque às vezes a pessoa ela veio de outro setor, ela conhece o que acontece lá. Imagina ficar mudando constantemente. Se eu mudar constantemente, eu vou prejudicar o andamento desse trabalho. Então, quando ele fala de algo estável, é tanto manter essa equipe, quanto fazer com que todos que trabalhem ali conheçam de cada serviço daquele setor um pouco, para que o setor ele não se torne prejudicado por conta disso. E aí uma outra teoria é que esse funcionário, né, ou dentro dessa teoria é importante que essa equipe ou essas pessoas que trabalham utilizando essa teoria, elas tenham iniciativa. Isso é uma qualidade não só para outras áreas, mas é uma qualidade muito importante dentro da enfermagem, né? Aquele famoso ditado, tô vendo o outro morrer e não vou fazer nada. Então, isso não pode acontecer dentro da enfermagem, tem que ter uma iniciativa, né? Eu tô vendo que o meu colega está precisando de ajuda, não é porque eu já terminei o meu serviço, que o meu paciente está tudo certinho, que eu vou deixar o outro morrendo. Lembrem que a minha prioridade dentro do ambiente hospitalar vai ser o meu paciente. A minha prioridade não é o meu bem-estar, não é o meu conforto. No meu horário de trabalho, a minha prioridade é o meu paciente. Um outro princípio dentro da teoria de Fayol é o espírito de equipe. Então, não tem como eu trabalhar em um determinado setor, como eu trabalhar em uma empresa, se eu não me importo com a equipe que eu estou trabalhando. Trabalhar em equipe, falei até um pouquinho na iniciativa, é eu me importar com o outro, eu me importar com quem está ali, eu entender que o meu serviço de qualidade vai ser bom não só para mim, quanto para as pessoas ao meu redor, e o meu trabalho vai fluir, meu plantão vai fluir, né? Isso é muito importante, ter espírito de equipe, não ser individualista, porque a partir do momento que eu sou individualista, eu não consigo fazer uma equipe fluir, e dentro da parte hospitalar, em enfermagem, a gente não consegue fazer um paciente se recuperar, né? O paciente, o nosso objetivo é que ele se recupere, não que ele continue ali internado. Então, se eu percebo que o meu colega às vezes tem dificuldade em algo, eu não vou ditar o que deve ser feito. Mas se ele precisar de ajuda e aceitar, não custa nada como profissional ajudá-lo, porque eu faço parte dessa equipe. Quando acontece um erro médico, quando acontece um erro de enfermagem, e abre-se uma investigação, eles investigam cada pessoa que estava de plantão naquele dia. Eles chamam todos para conversar, porque eles querem saber quem foi o profissional, quem é o profissional que eles estão investigando, né? Então, a equipe ela entra no meio. Querendo ou não, a equipe vai fazer parte, pode até não ser indiciada, né, por conta de alguma coisa, mas você estava ali. Né? Aquela situação, poxa, você estava vendo, por que não fez e não falou nada? Simplesmente deixou. Imagina, então você faz parte dessa equipe. A gente, quando está trabalhando, nós quando estamos trabalhando dentro de um hospital, nós somos uma equipe. E entender que qualquer coisa que acontecer naquele meu plantão, indireto ou diretamente vai refletir em mim ou em quem estiver de plantão naquele dia. Então, como aplicar a teoria de Fayol à enfermagem, né? Quais os benefícios, né? Como ela está relacionada à enfermagem. Melhora na produção dos profissionais através de várias abordagens da gestão. Então, a gente melhora essa produtividade quando a gente está trabalhando em equipe, quando a gente tem alguém para coordenar. Encontrar frequentemente reflexos desta teoria na administração do pessoal e elaboração de escalas. Então, nós encontramos esses reflexos dessa teoria de Fayol, teoria clássica, quando nós vemos as escalas, né, montadas, esses incentivos podem ser financeiros ou mesmo de autoestima profissional, né? Então, às vezes agradecimento do paciente, dos componentes da equipe, tudo isso, querendo ou não, pelo menos para mim, é um incentivo, né? Aplicação dos organogramas, como eu falei, os organogramas, ele mostra a questão da hierarquização dos componentes que compõem a hierarquia do local onde nós trabalhamos. Uma outra forma que vai refletir aí a teoria clássica são as rotinas que são estabelecidas por cada setor tem a sua rotina, que é uma forma de organizar como vai funcionar os procedimentos. E uma coisa que é bem interessante em relação ao reflexo da teoria de Fayol é que a equipe
que aplica essa teoria, ela vai estar preocupada com a qualidade, né? E não com a quantidade. Então, não importa que eu tenha cuidado de 10 pacientes hoje, o que importa é que pelo menos se eu cuidei de 2, que esses 2 ao final do dia eles estejam recuperados, estáveis e tenham o menor tempo de internação possível no que depender do nosso serviço de enfermagem. E aqui tem o organograma, né? Que nesse organograma tem a parte de hierarquização. Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Presidência, Direção Geral, Assessoria Jurídica, Comitê, e por aí vai a questão da hierarquia, né? Quem responde a quem e como isso vai se refletir posteriormente lá na parte mais braçal, né? Nos componentes que a gente chama às vezes de menores dentro de uma equipe, mas que na verdade são aqueles que executam o trabalho mais braçal e têm um contato mais direto com máquinas, se for o caso, e no nosso caso com os pacientes, ok? Então finalizamos a parte da teoria, das teorias aplicadas à enfermagem.